Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 5, primeira semana do 5º ano de matemática. E eu vou deixar essa capa aqui lá no meu Instagram com a lista de todos os links que você vai precisar para essa semana. Português, matemática, geografia, história e ciências, a explicação e a correção. Assim, você encontra facilmente, não fica perdendo tempo, vai logo fazer suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga e você me encontra pelo meu nome nas redes sociais. Bom, vamos lá para a nossa aula. Nós vamos falar de números decimais, são números que têm vírgula. Primeiro, nós vamos nos lembrar de algo que nós já sabíamos, só porque é importante aqui para nosso entendimento dos números decimais. Veja só, nós temos no nosso sistema de numeração 10 algarismos, só 10 algarismos para representar o infinito de números, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois do 9, nós começamos a fazer combinações entre esses algarismos para representar números maiores. Por exemplo, o 10, a gente vai usar o 1 e o 0. Nesse sistema de numeração, o algarismo muda de valor de acordo com a posição onde ele está. Então, olha só, o algarismo 2, se ele estiver aqui, são 2 unidades. Como se a gente tivesse, por exemplo, assim, olha, R$2. Ou como se a gente tivesse assim, R$2, tá certo? Então, nessa posição, o 2 significa 2 mesmo. Se nós mudarmos o 2 uma casa para a esquerda, nós estamos multiplicando o 2 por 10. A gente precisa preencher essa casa com um 0. E aí o 2 se transformou em 20. Assim, R$20. Se eu mudar esse 2 mais uma vez para a esquerda, eu multiplico ele por 10 mais uma vez. Vou ter que preencher aqui com zeros, vai ficar 200, como R$200. Então, veja só, a cada vez que eu ando uma casa para a esquerda, eu multiplico esse algarismo por 10. Eu ainda poderia continuar multiplicando, porque 200, se eu multiplicar por 10, vai dar 2.000. Se eu multiplicar mais uma vez, dá 20.000, 200.000 e assim por diante. Mas aqui você já sabia, isso aqui você já sabia, você já entendeu. A novidade é que nós também podemos andar com os números para a direita. Para andar com os números para a direita, nós precisamos acrescentar uma vírgula e a cada casa que nós andarmos para a direita, nós vamos dividir o número por 10. Para a esquerda a gente não multiplicava, agora nós vamos dividir por 10. Então, veja só, 1 dividido por 10, um número qualquer dividido por 10, vai vir aqui para o décimo. Então, aqui a gente divide por 10. Se andar 2 casas, dividiu por 100. Se andar mais 2 casas, dividiu por 1.000. A gente chama de décimos, centésimos e milésimos, tá? Então, dividiu um inteiro por 10, décimo. Dividiu um inteiro por 100, centésimo. Dividiu um inteiro por 1.000, milésimo. Ok? Bom, pode até parecer para você que isso vai ser um pouco difícil de entender. Mas, na verdade, você já entendeu isso bem antes de estudar. Quer ver uma coisa? Quando a gente divide uma coisa por 100... coloca depois da vírgula, a gente chama de centésimo. Acontece que quando a gente está vendo sistema de medidas, a gente tem também o centímetro, que é o metro que foi dividido por 100. E deu assim, ó, um pedaço desse.
Então, você já trabalha, você já sabe sobre centímetros, né? Quando você diz a sua medida, eu, por exemplo, professora, tenho 1,50 m. Então, você já conhece o centímetro por causa de medidas. E o centavo também é um centésimo, só que do real. Então, a gente tem, olha só, se eu tiver aqui o número 5, cadê minha caneta branca? Se eu tiver aqui, olha, um número 5, eu vou ter que preencher essa casa com um 0. Aqui tem uma vírgula, não tem? Então, olha só, eu tenho, de acordo com o que está representado aqui, ó, nessa linha, 2,05 são R$2,05. R$2 e R$1 que a gente partiu, né? E 5 pedacinhos de real. Então, eu tenho R$2,05, ou R$2,05 de real, que é o centavo. Agora, veja só, aqui tem uma vírgula, tá? Sempre tem, depois da unidade sempre tem. Se eu jogar esse 5 para cá, eu multiplico por 10, não é? Então, se eu multiplicar por 10, esse aqui é a representação aqui de cima. Se eu jogo esse 5 para cá, eu multiplico por 10. Aí, sabe o que eu tenho? Eu posso preencher aqui com um 0. Aqui tem uma vírgula. Esse número aqui que está representado é o 20. E aqui, R$20,50. Então, nós operamos com centésimos, milésimos, décimos o tempo todo. Vamos ver outros exemplos aqui em relação ao milésimo. O milésimo é quando, olha só, para cá eu dividi por 10 o inteiro, para cá eu dividi por 100, para cá eu dividi por 1000. Dividido por 1000 a gente chama de milésimos. Milésimo, então, é a milésima parte, é um inteiro dividido em 1000 pedacinhos. E os milésimos que você mais conhece, que você mais lidar com eles no seu dia a dia, são os milímetros, que é a distância de um risquinho a outro desses aqui da régua, que é 1 metro dividido por 1000. E o mililitro, que você não chama de mililitro, você chama de ml. Ah, vai tomar 5 ml do remédio. Ou a Coca-Cola é de 600 ml. Não é ml, é mililitro, que é o milésimo do litro. Então, você já conhece alguns números decimais e agora vai conhecer mais alguns outros. Sabendo que, se para o lado de cá você já sabia que você multiplicava por 10, agora você sabe que para cá você divide. Sempre depois da vírgula, quanto mais para a direita, mais você divide o inteiro em pedacinhos, ok? Bom, vamos ver então qual é a atividade que será feita essa semana. Você vai ler sobre o que são números decimais e ver alguns exemplos. Vai ler bastante, tem muita coisa para ler. Depois você vai colocar os números na posição correta aqui no quadro posicional. Tem gente que chama de QP, quadro posicional. Tem gente que chama de QVL, quadro valor de lugar. Mas é um quadro que mostra as posições, as ordens e as classes dos numerais, tá? Ordem é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. E as classes são unidades simples, milhares, milhões, bilhões, tá bom? Bom, você vai colocar os números aqui. Atentando para o seguinte, na escrita de numerais, a gente não começa daqui para lá como das palavras, a gente começa daqui para cá. Se você colocar o 8 de 85 aqui, você vai ter 850 mil. E aqui é 85, então você começa de lá. Mas isso aí eu acho que você já sabia. Depois nós vamos fazer atividades com números decimais, ok? A leitura completa disso aqui e a correção eu trago para você no próximo vídeo, como já é de costume, e o próximo vídeo você vai encontrar na lista, na playlist lá no Instagram com essa capa. Eu espero que você esteja gostando, que você esteja principalmente aprendendo muito. Se você gostou, quer que eu continue fazendo esses vídeos, acha que eles estão ajudando nas suas atividades, então você também pode me ajudar enviando esse vídeo para o máximo de pessoas possível, para os seus amigos, para os seus professores, para os seus alunos.
ok? Eu espero que vocês estejam gostando mesmo. Um grande beijo e até a próxima!